a cidade nos Estados Unidos que queima sem parar há 60 anos. Se eu te falar Silent Hill, você provavelmente já imagina aquele cenário de pesadelo. Uma cidade coberta de névoa, ruas rachadas e um perigo que parece brotar do chão. Mas e se eu te dissesse que a inspiração para esse horror todo é um lugar real? Pois é, existe uma cidade americana que está queimando num incêndio subterrâneo sem parar há mais de 60 anos. E o mais bizarro, especialistas dizem que ela vai continuar assim por pelo menos mais 2 séculos. Pensa só, um lugar onde o chão literalmente arde sob seus pés, onde o asfalto se abre em fendas fumegantes e gases tóxicos vazam pela terra. Essa é a história de Centralia, na Pensilvânia, uma cidade que foi de uma comunidade próspera a uma cidade fantasma, apagada dos mapas, mas que esconde um inferno que ninguém consegue apagar. Hoje, a gente vai descobrir como um errinho bobo deu início a um desastre de décadas, o que aconteceu com os moradores e a lição poderosa que a tragédia de Centralia nos ensina. Mas Centralia nem sempre foi esse cenário apocalíptico. Para a gente entender o tamanho do que foi perdido, precisamos voltar no tempo. Antes do fogo, Centralia era o retrato do sonho americano construído sobre carvão. A cidade foi oficialmente fundada em 1866, mas já tinha gente vivendo ali desde meados do século XIX. Sua razão de existir era um tesouro negro escondido sob seus pés. O carvão de antracito, um dos mais puros e valiosos do mundo. No auge, Centralia fervilhava de vida. Com uma população que chegou perto dos 2.700 habitantes, as ruas eram puro movimento. A cidade tinha hotéis, mais de 20 bares e salões, várias igrejas, escolas, um banco, enfim, tudo o que uma comunidade trabalhadora precisava para crescer. As famílias dos mineiros construíram suas vidas ali, sonhando com um futuro estável, bancado pela riqueza que eles mesmos tiravam do subsolo. Ser mineiro não era só um emprego, era a identidade de Centralia, o motor da cidade. O som das sirenes da mina ditava o ritmo do dia, e a poeira de carvão no ar era, ironicamente, um sinal de que tudo ia bem. Era uma comunidade unida, forjada no trabalho pesado. Ninguém podia imaginar que a mesma fonte de toda a sua riqueza seria a causa de sua destruição. Tudo mudou para sempre em maio de 1962. Uma tarefa que era para ser uma simples limpeza de rotina virou o estopim de uma catástrofe. Era a semana do feriado de Memorial Day e a prefeitura queria dar um trato na cidade limpando o aterro sanitário. A solução da época, a mais simples e direta possível, tacar fogo no lixo. E foi exatamente o que eles fizeram. No dia 27 de maio, bombeiros voluntários foram lá para iniciar o fogo e depois apagá-lo. Só que tinha um pequeno detalhe que alguém esqueceu ou ignorou. O aterro ficava numa mina de carvão a céu aberto, abandonada. Existia uma lei estadual que obrigava que esses buracos fossem selados com material à prova de fogo, justamente para evitar o que estava prestes a acontecer. Mas, em Centralia, essa regra básica foi deixada de lado. O fogo do lixo encontrou uma frestinha não selada e escorreu para as veias de carvão que estavam ali expostas. A partir daí, as chamas se infiltraram na rede gigantesca de túneis de mineração abandonados que se espalhavam por quilômetros debaixo da cidade inteira. Foi como acender o pavio de uma bomba em câmera lenta. O carvão de antracito, que queima devagar e com muita força, começou a arder num labirinto subterrâneo, um verdadeiro churrasco infernal, alimentado pelo oxigênio que entrava por milhares de fendas e passagens das minas antigas. No começo, ninguém na superfície notou a gravidade da situação. O fogo estava escondido, mas se espalhava em silêncio, implacável, bem debaixo dos pés de todo mundo. Nos primeiros anos, a galera meio que ignorou o problema. As tentativas de apagar o fogo foram poucas, mal feitas e não deram em nada. Surgiram propostas para escavar toda a área em chamas, o que no início seria até barato, mas a burocracia e a falta de grana travaram qualquer ação rápida. Enquanto os políticos debatiam, o fogo avançava e qualquer solução ficava cada vez mais cara e complicada.
Logo, os sinais do inferno subterrâneo começaram a aparecer na superfície de um jeito assustador. As pessoas começaram a se sentir doentes dentro de casa, vítimas de gases tóxicos como monóxido de carbono que vazavam pelos porões. O chão de alguns quintais ficou tão quente que a grama morria. O dono de um posto de gasolina levou um susto ao medir a temperatura da gasolina nos seus tanques subterrâneos e descobrir que tinha subido para quase 80 graus Celsius. Ruas e calçadas começaram a rachar e afundar, deformadas pelo calor que vinha de baixo. O momento que virou o jogo, que fez todo mundo entender o perigo mortal, aconteceu em 1981. Um garoto de 12 anos, Todd Domboski, estava brincando no quintal quando, do nada, o chão se abriu. Uma cratera de mais de 45 metros de profundidade surgiu, cuspindo uma nuvem de vapor quente e gás. Todd conseguiu se agarrar numa raiz de árvore para não ser engolido pelo buraco e gritou por socorro até seu primo conseguir puxá-lo. Ele sobreviveu por um triz. O incidente chocou os Estados Unidos e escancarou a verdade. Os moradores de Centralia estavam literalmente vivendo sobre uma armadilha. O caso do Todd Domboski foi a gota d'água. Em 1983, o Congresso americano finalmente agiu, liberando 42 milhões de dólares para realocar quem quisesse sair. O governo ofereceu comprar as casas dos moradores, dando a eles a chance de recomeçar a vida em segurança. A oferta dividiu a cidade. Muitos, com medo de morrer, aceitaram e foram embora, deixando para trás a única casa que conheceram. Mais de 1.000 pessoas se mudaram para cidades vizinhas. O que veio depois foi a morte lenta de Centralia. Mais de 500 prédios foram demolidos um por um. Ruas que antes eram cheias de vida viraram caminhos que não levavam a lugar nenhum, cercados por lotes vazios e mato. Em 1992, o estado da Pensilvânia desapropriou à força todas as casas que ainda restavam. E, em 2002, o CEP de Centralia foi oficialmente cancelado. A cidade foi apagada do mapa. Hoje, Centralia é uma sombra. As ruas são desertas, o silêncio só é quebrado pelo vento. Um dos poucos prédios de pé é uma igreja, construída sobre uma base de rocha sólida fora da zona de perigo. A famosa Graffiti Highway, um pedaço abandonado da estrada que virou atração turística, foi coberta com terra em 2020 para afastar os curiosos. Daquela população de milhares, restaram apenas um punhado. Em 2020, o censo contou 5 moradores. Eles ganharam na justiça o direito de viver ali até o fim de suas vidas, desafiando o fogo sob seus pés como os últimos guardiões das memórias de uma cidade que foi engolida pela terra. A história de Centralia é mais que um conto de terror, ela é um lembrete fumegante dos perigos que a gente não vê na nossa dependência de combustíveis fósseis. Aquele fogo não é só um desastre local, é um símbolo das consequências de longo prazo de uma fonte de energia que, mesmo depois que a gente para de usar, pode continuar destruindo. Enquanto Centralia queima, ela ilumina a urgência da gente acelerar a transição para um futuro com energia mais limpa e segura. Fontes de energia, como a solar e a eólica, não deixam minas abandonadas para trás que podem virar infernos subterrâneos. Elas não soltam gases tóxicos que obrigam famílias a fugir de suas casas. A energia solar, principalmente, é o oposto direto dessa história. Enquanto o carvão de Centralia é um passado de destruição, o sol é um futuro de energia previsível, limpa e, acima de tudo, segura. A história de Centralia nos força a perguntar quantas outras Centralias existem por aí em silêncio, só esperando um erro para acordar. Mudar nossa matriz energética não é só uma questão de meio ambiente, é uma questão de segurança. De cidade próspera a cenário apocalíptico que inspirou Silent Hill, a saga de Centralia é uma das mais trágicas da história moderna. É a história de uma comunidade desfeita e de um fogo que nem o tempo consegue apagar. Existe carvão ali embaixo para manter esse incêndio por mais 250 anos, uma ferida aberta na terra que vai servir de aviso para as próximas gerações. A lição de Centralia é forte. Nossas escolhas de hoje podem criar os pesadelos de amanhã. Se histórias como essa te fazem pensar e se você acredita que a gente precisa construir um futuro mais seguro, se inscreve aí no canal para mais investigações como esta. Agora eu quero ouvir você. O que mais te chocou na história de Centralia? Você teria coragem de visitar um lugar assim, sabendo que o chão abaixo de você está literalmente em chamas? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.